Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico. Nós estamos alegres, felizes por tê-los aqui novamente para falarmos, reunidos, falarmos da palavra do Senhor Jesus. Nós vamos, nesta aula, falar da lição número 6 da revista de pré-adolescentes, que tem por título O Papel do Talento Musical. Essa lição tão linda, com um tema espetacular. E nós contamos agora com a presença da nossa irmã Bianca. Eu quero agradecer a ela pela participação e desejar seja bem-vinda, irmã Bianca. Muito obrigada, irmão Matheus. A paz do Senhor, a paz do Senhor, Matheus, a paz do Senhor para vocês que nos assistem. E, mais uma vez, gostaria de expressar aqui a minha gratidão de estar aqui, participando do podcast, podendo somar com uma dica pedagógica, com uma proposta que vá contribuir para a sua aula, querido professor. Então, desde já eu peço que você fique conosco até o final, que eu tenho certeza que vai ser um momento muito proveitoso. Amém, creio eu também assim. E nós pedimos a você, querido professor, que, se possível, esteja com sua Bíblia aberta, com a lição aí em mãos, porque creio eu que o Senhor ele nos trará dicas, insights para que nossa aula seja mais dinâmica, nossos alunos venham a compreender melhor, venham a entender aquilo que a Bíblia quer que nós compreendamos e vivamos acima de tudo. Como bem falei no início, nós estamos tratando da lição número 6, que tem por título O Papel do Talento Musical. A nossa lição, ela tem por texto base, a Bíblia diz, está lá em Salmos, Salmo número 9, verso 1 e 2, que diz assim: Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tem feito. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. A nossa lição, ela tem esse tema tão importante e ela também vai carregar, ela vai trazer consigo alguns objetivos. Esses objetivos são três e eu vou citá-los agora para que nós venhamos, durante a nossa aula, durante o nosso ensino, buscar alcançá-los e alcançá-los para que o nosso aluno seja edificado, seja abastecido com a palavra do Senhor Jesus para viver aí nesse mundo afora. Os objetivos da nossa lição, o primeiro objetivo é apontar a diferença entre adorar e cantar. O segundo objetivo é ensinar acerca do preparo para a adoração. E, por fim, o último objetivo é mostrar a importância da música nos cultos de adoração. Então, veja que os objetivos eles serão claros. E ele é claro a mostrar que há uma diferença entre adorar e cantar, que é necessário, sim, termos um preparo para adorarmos ao Senhor, né? Antes de ir ao culto, nós já estamos cultuando, já estamos nos preparando para glorificar o nome do Senhor. Então, a partir disso, nós queremos trazer algumas propostas, algumas dicas. Eu já quero ouvir a nossa irmã Bianca com a sua dica pedagógica. Amém. Uma coisa interessante dentro da parte dos objetivos que tem os saberes escolares e aí falando especificamente dos músicos, vai dizer que o aluno precisa compreender que os músicos são responsáveis por conduzir a igreja em uma unidade por meio dos louvores. Então, daí você percebe o quão importante é o momento de louvor, quão importante e necessário é ter essa preparação, né, antes do culto, né, falando com relação mais aos músicos, mas nós como igreja devemos estar verdadeiramente em espírito de adoração, né? Afinal, essa é a nossa finalidade de estar no culto. Então, a dica que eu trouxe hoje é baseada no objetivo apontar a diferença entre adorar e cantar. A gente entende que há, às vezes, uma confusão, às vezes as pessoas usam como se tivesse o mesmo significado essas duas palavras, e por vezes não refletem, né, sobre o que de fato é a adoração genuína, né? Então, a proposta é que ao final da aula após todo o debate e explicação sobre o que é adoração, que a adoração não se dá apenas em momentos de louvores e que não necessariamente você vai estar adorando quando você está cantando, né? Então, depois de toda essa conversa, a proposta seria fazer um mapa mental ou um mapa conceitual. O material seria uma cartolina ou folhas de ofício, a ideia é que fosse feita de forma coletiva. Então, no centro dessa cartolina, teria a frase adoração versus cantar. Não, a ideia não é colocar uma oposição a essas duas práticas, sim fazer eles diferenciarem uma da outra e entender a relação que ambas têm. Então, os alunos fariam ligações
com definições do que seria o cantar e fariam outras ligações com definições do que seria adorar. Quando eu adoro, como eu posso adorar. E aí também fariam relações entre o cantar e o adorar. Esse cartaz poderia ficar exposto ali na sua sala para que os alunos, sempre que necessário, pudessem recorrer a ele. E você também, professor, vai poder ter um panorama geral do que o seu aluno conseguiu compreender da aula, né? E aí eu tenho uma outra sugestão, que também seria um cartaz. Entendemos que o livro de Salmos é composto por cânticos, né? Então, a proposta seria um breve estudo sobre o livro de Salmos. E aí você, professor, poderia estar trazendo já impresso ou escrito, ou mesmo na aula vocês podem pesquisar, dedicar um momento à pesquisa, né? Considerando que os seus alunos possam ter celulares, e aí fazer essa pesquisa sobre fatos sobre o livro de Salmos. Então, poderia ser escrito lá alguns capítulos, algumas curiosidades, o maior capítulo de Salmos, né? Podemos dizer assim, ou o menor, e assim você trazendo aquelas curiosidades sobre o livro de Salmos como um estudo sobre esse livro, como para que eles compreendam que esse livro é muito importante e muito lindo, né? Tem diversos cânticos e que eles compreendam que esses cânticos estavam presentes desde o início na nossa igreja, né? Então essa é a minha sugestão para você, professor. Amém, graças a Deus. Meus queridos, eu também quero compartilhar com vocês a minha proposta pedagógica. A minha proposta pedagógica, ela é baseada no objetivo da lição, que é mostrar a importância da música no culto de adoração. Então, a minha proposta é uma proposta simples, é uma proposta que visa fazer com que os nossos alunos eles reflitam acerca da música, daquilo que nós entoamos, daquilo que nós cantamos em adoração a Deus. Então, a dinâmica que eu quero propor, ela tem por título Explorando o Significado da Música de Adoração. Eu sugiro a você, professor, professora, que separe dois hinos, dividindo a sua classe em dois grupos, ou, dependendo da quantidade de alunos, em apenas um grupo, e você vai entregar ali um hino para eles. Eu sugiro que seja um hino da harpa, um hino da nossa harpa cristã, e eu sugiro que seja um hino que tenha um enfoque tenha um viés mais teológico, que a gente consiga entender alguns aspectos sobre cruz, sobre sangue, sobre morte sacrificial, sobre Jesus nos substituindo ali na cruz, e você traria esse hino para os seus alunos. A partir daí, a partir desse momento, ou antes, dependendo da dinâmica da sua aula, dependendo da característica da sua classe, você traz uma breve explicação sobre a importância da música no culto, né? Da música com viés de adoração no culto. Aí você traz a ideia de que o hino ele nos conecta a Deus, de que ele vai nos ensinar a verdade sobre o Senhor, que nos vai fazermos entendermos alguns conceitos, aquilo que Deus quer falar com a igreja por meio de um louvor. Então você traz essa ideia. A partir disso, você sugere aos seus alunos, você traz a ideia, divida ali, delimita um tempo, 10 minutos, para que eles venham a refletir sobre a letra daquele hino. Então, eles vão pegar a letra do hino, vão meditar com atenção, vão discutir o que a música está comunicando sobre Deus, o que a música comunica sobre nós também, e sobre como nós devemos agir. Se a música nos dá uma palavra de ânimo, de incentivo. Então, trazer essa reflexão. A partir daí, eu sugiro a você que proponha aos seus alunos que discutam esses aspectos e aqueles que queiram falar, aqueles que queiram apresentar para os colegas ou apresentar para você, professor, venha dizer, ó, a música ela nos apresenta Deus como Deus soberano. Aí esse hino nos apresenta Deus como Deus que nos guarda, que nos protege, um Deus que se entregou por nós na cruz, um Deus que trouxe para a gente uma magnífica e grandiosa redenção em Cristo Jesus. Então, traz esses aspectos para mostrar para eles que o hino ele não faz apenas, ou não é apenas uma parte da liturgia, o hino, ele sim, ele faz parte da liturgia a qual nós seguimos e praticamos e cremos, mas também o hino ele nos conecta com Deus. A Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele habita no meio dos louvores. Então, por Deus habitar no meio dos louvores, nós temos que nos conectar com o louvor, sabendo que o louvor nos conecta a Deus. Então, trazer essa ideia para os nossos alunos.
essa ideia de que nós temos que também, de forma conjunta, também, adorar a Deus com o nosso louvor, com hinos, por meio de hinos, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eles vão entender que no momento que eles chegam no culto e se sentam e aguardam ali de forma respeitosa o culto começar, eles estão adorando ao Senhor. Quando nós oramos inicialmente, estamos adorando ao Senhor. Quando estamos sentados ouvindo a palavra, nós estamos adorando ao Senhor. E tem um hino, ele também faz parte dessa adoração. Então, essa é a proposta, essa é a dica que eu trouxe, que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com você, professor e professora. Eu já quero agradecer a sua participação, agradecer a você por ter ficado conosco durante esta aula. Quero agradecer também a nossa irmã Bianca pela sua proposta pedagógica. Muito obrigado, irmã Bianca. Deus te abençoe. Amém. Também agradeço imensamente por essa oportunidade de estar participando mais uma vez aqui no podcast. Agradeço a Deus também por ter nos concedido esse acesso e agradeço a você, querido professor, que está conosco, que tem dedicado um momento, né, tem dedicado um espaço do seu tempo para se envolver com essas dicas pedagógicas e para pensar de forma mais dinâmica a sua aula. Então, desde já que o Senhor abençoe, que sua aula seja de verdade abençoada, que sua classe seja cada vez mais próspera. Em nome de Jesus. Amém, sim, com toda certeza. Nós também desejamos a você, professor, uma boa aula, que o Senhor encha a sua aula com a sua presença, que ele se faça presente, que ministre ao seu coração, ao coração dos seus alunos e que ele seja glorificado. Nós queremos também agradecer a liderança do DENEC pela oportunidade, por nos permitir nos abrir essa porta, estarmos aqui falando no nome do Senhor Jesus, falando da sua palavra, e também queremos pedir a você que curta, compartilhe, deixe um comentário, compartilhe nos grupos da igreja, no grupo da EBD, e nós esperamos você na próxima aula. Fique com a paz do Senhor Jesus. Amém.